Estamos aqui com Denise Assis no Giro das 11. Denise, o que está acontecendo? Agora, depois desse confete todo, eu vou entrar. Agora desregulou tudo. Imagina, isso aqui é normal. Isso aqui é o nosso normal. Denise, vamos começar falando um pouco. Acho que pode ser o Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, como é que você. Porque está tão recente, né? Ele acabou de desabafar. O Bolsonaro pai chorou, o Bananão chorou, o Bananinha chorou, eles estão emocionalizando. Eu acho que a Glaze acertou, né? É uma encenação vagabunda. Mas enfim, é isso. Conde, é o seguinte, toda essa pantomima, né, na verdade, tem o intuito de caracterizar que ele está fazendo uma política internacional e até tentou se cacifar para a Comissão de Relações Exteriores, foi desestimulado pelo Valdemar Costa Neto, que não queria isso, porque sabia que ele ia puxar a questão do golpe cada vez mais para perto do PL, e o Valdemar Costa Neto está querendo distância dessa história, né? Então, colar uma coisa na outra não era interessante, e ele chegou a aconselhar, segundo corre lá por Brasília, aconselhar o Eduardo a desistir. E o Eduardo, existem juristas como o Pedro Serrano que disseram não foi uma fuga, porque o Eduardo não deve à justiça, ele não tem inquérito formado. Acontece que, Conde, os celulares todos ainda não foram periciados. Então, ele deve ter certeza de que, em algum ponto, alguma conversa dele, nesse contexto de golpe, viria à tona. A outra questão é que tanto o Lindbergh quanto o Rogério Correia, conforme ele anunciou aqui no Giro das 11, pediram a interdição do passaporte do Eduardo, pediram que fosse requisitado à justiça o passaporte do Eduardo. Eduardo, com isso, não poderia voltar aos Estados Unidos. E o que estava dando a perceber é que o Alexandre de Moraes deu um prazo para o Gonê de 5 dias para o Gonê se pronunciar com relação a esse passaporte. O Gonê não se pronunciou. Isso foi um desrespeito? Não, foi uma estratégia. Por quê? Eles, tanto o Moraes quanto o Gonê, estavam esperando que o Eduardo voltasse ao Brasil para aí sim prendê-lo, porque existiam motivos, do ponto de vista de ataque pessoal contra o Moraes, existia crime de lesa pátria quando ele se movimentou para enxovalhar o Moraes e impedir a entrada do Moraes legalmente nos Estados Unidos, e principalmente quando ele pediu a invasão americana no Brasil, né? Ele se movimentou nesse sentido. Então, ele sabia que se ele voltasse ao Brasil, com essa demora do Gonê se pronunciar, estava ficando implícito para ele que o Gonê iria, sim, confiscar o seu passaporte e mandar prendê-lo. Então, ele resolveu não voltar. Você está dizendo que o Gonê e o Xandão não deram ponto sem nó e que Sim. o Bananinha seria preso mesmo? E que eles estão agora com cara de paisagem porque eles são malandros. É isso? Exatamente. Você vê que ele logo, o Gonê disse, não vamos prender seu passaporte, entendeu? Porque agora já não interessava, ele está para lá. Agora, ele não pode pisar aqui com essa tranquilidade que ele pensa, né? Tanto assim que ele já se despediu do pai, já fez esse drama de nunca mais vou ver meu paizinho, e aí né? Parece uma ópera bufa daquela de quinta qualidade. Mas foi isso e mais alguma coisa. Olha como a Denise é diferente, a abordagem, né? Porque eu, na minha inocência, por assim dizer, achava que o Eduardo Bolsonaro realmente não tinha
né, pendências maiores. É porque ele sabe, porque tem celulares, porque tem muita coisa ainda que vai trabalhar. Ele sabe o que foi gravado, sabe o que está nas nuvens e sabe que ele foi o mais radical, que está dito lá na denúncia do Está Gomide. dito lá. Né? Então, ele sabia que em algum momento ele seria gudunhado, como se diz no popular. Né? Então, Denise Assis, fantástico. Você quer acrescentar alguma coisa desse tema para a gente? Eu quero falar das comissões com você, que também está ligado, né? só para finalizar, o seguinte: ainda que, né, quem diz, não foi fuga, não foi fuga, ainda que não houvesse todo esse arcabouço jurídico em torno dessa questão, existe um fator emocional que caracteriza a fuga. Quando ele diz que estava ameaçado e perseguido. Então, se ele está se sentindo ameaçado e perseguido, ele fugiu da paranoia, da própria paranoia, da perseguição e da E daí ameaça. essa leitura, desculpa, destoa da leitura do Pedro Serrano, que é eminentemente técnica, né, jurídica. Né? Você está fazendo a leitura política do conjunto da obra. Antes de seguir com Denise aqui, deixa eu trazer o comentário do Zé Carlos Faria. Grande Denise, que escreveu sobre os filmes dos IPs no golpe de 64, serviu de fonte para o meu filme sobre a marcha da família com Deus pela liberdade. Está aqui o Zé Carlos Faria, que além de carnavalesco, é também um grande cineasta. Aliás, Zé Carlos Faria, o que mais você é? Fala pra gente aqui, que eu esqueci. O que você? Eu sei que você é carnavalesco e cineasta. E ativista. Você conhece o Zé Carlos, ou Denise? Pessoalmente? Não, eu vou Não? ver esse filme. Aliás, pede a ele, por favor, para me dizer onde eu consigo ver. Zé Carlos, manda um zap para mim falando do onde é que a gente consegue ver o seu filme, tá? Inclusive vou divulgar para a comunidade aqui. Edson Tunes, Dudu, para não acabar com Daniel Silveira, para não acabar como Daniel Silveira, fugiu. Ele morre de medo quando ele vê a situação do Daniel Silveira, né? Ele fica morrendo de medo, né? Eles são muito medrosos também. Fala, Só querido. para acrescentar um dado, segundo está nos jornais hoje, ele negociou direto com o Trump a permanência. Então, é uma Isso coisa pode assim, ser. Não sei se é completamente confirmado isso, porque eles são muito eles garganteiam muito, né? Aquela coisa assim. Mas, enfim, tudo bem. Então, acho que ele se sente seguro lá, né? Só que a gente também não sabe até quando o Trump vai durar, né, Denise? Porque também tem mais esse detalhe, né? Orlando Paulista, também nunca mais vou ver meu pai, que morreu de Covid. Olha só que isso é forte, forte é muito isso aqui. bom tratar isso, muito bom. Obrigado, Orlando Paulista. Nossos sentimentos. É isso, nosso Denise. sentimento, nosso abraço e nossa indignação, né? E nossa indignação. E por uma coisa que ainda está em aberto, né? No Brasil, quer dizer, esses 700 mil assassinatos que praticamente foram assassinatos, né? A gente nem o luto corretamente nós tivemos. Não tem um dia, tem que ter um dia, né? Uma memória, um monumento a essas pessoas que foram assassinadas pelo governo anterior. Denise, por favor, você quer falar sobre isso rapidinho? Não, eu acho que você está certíssimo. Eu acho que foram vítimas de um assassinato em massa, né? Deliberadamente, aquele despresidente não agiu, impediu que agissem e ainda disseminou um conceito falso de que cloroquina daria jeito. Então, ele induziu as pessoas à morte. Querida Denise, antes ainda das comissões, que está pegando fogo lá em Brasília, a nomeação, quem vai ser da comissão XY, eu queria que você falasse um pouco do evento de Copacabana, porque você me disse aqui que tem um olhar, né, novo, diferente sobre o que é que você percebeu ali. O que todo mundo focou, e eu acho corretamente focaram nisso, foi micou. Flopou, micou, foi pouco. Quem foi não demonstrou o entusiasmo de sempre com relação ao mito, detesto essa expressão. Bom, o que eu coloco aqui é que não há, do ponto de vista do Bolsonaro, um sentimento de derrota. Por quê? Ali ele conseguiu emplacar dois objetivos. O primeiro é formular
uma narrativa, que é a palavra que eles adoram, com relação ao que aconteceu com ele no 8 de janeiro. Ele não tinha conseguido verbalizar a historinha de A a Z que ele queria contar, né? O que ele queria contar? Existem mães de famílias pobres, coitadas, que estão separadas dos filhos porque foram escrever com batom, perder o mané. Eu quero dizer para essas senhorinhas que estão lá separadinhas dos seus filhos, que elas não pensaram nos seus filhos na hora que puseram o bumbum dentro do ônibus para ir para Brasília, sabendo exatamente do que estariam participando e quais as consequências disso. Então, quem foi disse um dane-se para os seus filhos e não vão agora usar a condição de mãe, que elas não foram naquele momento, para vir nos convencer e nos emocionar. Danem-se, arquem com as suas consequências. Então, essa história, o Bolsonaro, detesto falar esse nome, Bolsonaro tentou passar apelando emocionalmente para que ele está, digamos, motivado pelas senhorinhas. Não é causa própria. Segundo, essa questão dele dizer, ele quer afirmar isso, ele fala isso onde quer que ele vá. Ah, foi o golpe da Disneylândia. Eu estava lá confabulando com o dono de Pateta. Não, Bolsonaro, você não estava confabulando com o dono de Pateta. Você estava fugindo da M que você tinha feito por aqui e você sabia exatamente o tamanho dela, porque ela está toda documentada na reunião de 5 de junho de 2022. Ali você disse, está na hora de agir, não podemos chegar até as eleições, eles vão ganhar, e depois que ganhar, nós vamos ter que nos virar e virar a mesa. O roteiro do seu golpe está descrito por você naquela reunião. Não há apelo. Ali está o roteiro de que você foi preparando esse golpe paulatinamente, foi lá para fora, sim, brincar com Pateta e com Mickey, porém, na expectativa de que os seus adoradores iriam provocar o 8 de janeiro para você vir nos braços do povo, do seu povo. Então, essa versão que ele quer colar, ele teve chance ali em Copacabana de, ou para 18 mil ou para 30 mil, disseminar e eles virarem multiplicadores da sua historinha. Esse foi o objetivo daquele encontro. Se tinha 400, se tinha 18 mil... Isso é de menos, quase. Ele passou a historinha que ele quer ficar passando, e aqueles 18 mil ali saem disseminando essa história que ele precisava. E eles fazem as imagens e gravam as falas e tudo mais. Aliás, Denise, só para corroborar o que você está falando, primeiro eu vou denunciar para o Walt Disney, para a Disney, né, dos Estados Unidos, precisa processar, não fica falando de Mickey, de Pateta o tempo todo, quer dizer, processa esse cara, não pode ficar falando o nome das personagens em vão, assim. Assim, um argumento que eu acho que acaba com essa discussão de pedir anistia, vai falar assim, as senhorinhas que invadiram a Praça dos Três Poderes estão querendo ver os filhos, e as senhorinhas que morreram de Covid, que nunca mais vão ver ninguém, não é? Eu acho que daí já encerra o assunto, né? Não foram vistas, não tiveram direito a luto dos seus familiares, porque o caixão era lacrado, era tudo enterrado em 10 minutos. Não houve nem sequer o ritual do luto, do choro, da perda. Gente, desculpa, hoje não tem copinho, não. Hoje é garrafa mesmo. Hoje é garrafinha. Eu também tenho a minha garrafinha aqui. Deixa eu fazer companhia para você não se sentir solitária na garrafinha. Olha a minha garrafinha. Importante tomar água. Vamos tomar água. Denise, comissões. Diga, querida, o que você quer falar? O outro ganho daquele encontro
Ali, o objetivo era Tarcísio, sim, era o comício do Tarcísio, era a bênção da candidatura de Tarcísio. Então, houve esses dois pontos, do ponto de vista deles, positivo. Nós não podemos brincar com essas coisas. Quando, em 25 de fevereiro de 2024, ele montou aquele circo na Avenida Paulista, depois de estar recolhido e mudo lá em Angra dos Reis, eu consultei alguns juristas e eles me disseram: há brecha para impedir essa manifestação de abuso econômico, de verificar de onde está vindo esse dinheiro, que não pode ser só do Malafaia, porque era uma fábula que custou aquilo. Então, nós, quer dizer, do campo progressista, moscamos. Se reunisse ali um grupo de deputados e estudasse a fundo uma brecha jurídica para cancelar aquela primeira manifestação, nós não teríamos hoje esse Bolsonaro circulando como se político fosse quando ele está com seus direitos cassados. Isso nós demos mole. Não podia, ele cresceu, agora está murchando, está à beira de ser preso, e não tenhamos nenhum medo de que isso não aconteça, porque essa anistia não passará. Eu tive de fonte limpa que esse líder do PL, Altenil Cortes, que quer, na ausência do Hugo Mota, que estará no Japão, colocar isso na pauta para votar a anistia, ele não vai conseguir. Existe um verdadeiro paredão de todos os partidos para brecar isso, porque a opinião pública já votou, 77% não querem que Bolsonaro consiga anistia. Então, os partidos não vão se arriscar em popularidade para apoiar essa maluquice sem sentido e que nós não vamos permitir dessa vez, não. Agora não passarão. Denise Assis, no Giro das 11, temos ainda um pouquinho de tempo para falar das comissões. Esquerda se deu mal nas comissões. Fala as informações que você tem para a gente, por favor. Por favor, Conde, lê aí quem ficou com o quê, desses que eu te pedi. O PL ficou com... Olha, PL, Comissão de Agricultura, deixa eu ver o que mais, Comissão de Saúde, Comissão de Turismo. Turismo nem tanto. Nem tanto. Você quer... União ficou com a principal comissão, que foi a CCJ, não é isso? Comissão de Integração Nacional de Desenvolvimento Regional, União Brasil e, deixa eu ver o que mais, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ. Exatamente. A CCJ, ela é a mãe de todas as comissões. Toda a pauta da Câmara passa necessariamente pela CCJ. Não existe um PEC que tramite na Câmara sem passar pela CCJ. Então, eles têm na mão o poder da Câmara. Isso é terrível para a gente. Isso terá que ser habilidosamente negociado agora com a Gleisi e a ajuda do André Siciliano, que está sendo levado pela Gleisi para ajudar nessa costura com o Congresso para um cargo de secretário ali do ministério dela. Então, eu acho que vai ser assim, corpo a corpo, todos os dias, um trabalho dessa comissão. E nós precisamos ver agora, por favor, Conde, com quais o PT ficou e as federações. Deixa eu ver aqui o PT, vamos lá, Comissão de Cultura, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Finanças e Tributação, essa e é importante. Só. É isso. Pois é. Nós tivemos umazinha importantezinha, mais ou menos importante, porque as finanças ficaram lá com o PL. Então, essa comissão ela conversa com a outra. Vamos ter que nos esforçar, esfalfar para conseguir pautas positivas no campo das finanças. Agora, Denise, deixa eu só te falar. Me parece a distribuição proporcional, né?
as representações ali, né? De acordo com o número de deputados e a força dos partidos. Como a gente está num momento de correlação de forças fraca... Oi, sobrinho. Então, nós vamos ter que fazer esse corpo a corpo. Eu acho que a relação com o Congresso, nessas 2 semanas, já melhorou bastante. Você veja que a Gleisi já conseguiu colocar o orçamento na pauta. Então, já foi um avanço, né? Ela já fez 2 jantares bastante concorridos, porque antes como é que chama? O Arthur Lira e o Padilha nem se falavam, né? E o Padilha não fazia essas recepções a deputados, não fazia salamaleques, são necessários, é ritual do cargo, né? Então, a gente perdeu um espaço aí, mas houve conquistas. Vamos que vamos, acho que vamos acreditar que a nossa pauta está melhorando, e principalmente porque dia 8 de abril entram para virar réu 12 quids pretos. Dia 25, entra o time do O Bolsonaro. núcleo 2 e o núcleo 3, né? Exatamente. Então, o núcleo 3, que são os quids pretos, que fizeram a operação Punhal Verde e Amarelo, vai toda entrar como réu. Acho muito Denise bom. Assis, querida, um grande beijo para você. Obrigadíssimo pela sua presença aqui, generosidade. Está aqui o Léo. Fala, você quer falar com o Léo? Sim, hoje é dia de falar com os amigos. O Léo entrou aí no pedaço. Eu vou dar um oi, desejar um bom programa para ele. Obrigado, Beijo para Denise você. Assis. Um beijo para você, querida.